Meus amigos, é o seguinte, você pode até não gostar, você pode discordar, reclamar, apontar o dedo, falar que é sorte, que joga feio. O fato é que Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras. Ah, mas eu prefiro o Filipão. Ah, mas eu prefiro o Luxemburgo. Ah, mas eu prefiro não sei quem. Você pode até preferir. Em títulos, neste momento, o Abel Ferreira parece inalcançável. Portanto, é histórico, merece palmas. E olha que tinha muita gente que queria ele demitido, que ele não prestava pro Palmeiras, que ele não serve mais, e tá aí. O time compete, compete, compete. E uma hora vence. Não vai ganhar sempre, mas vai estar sempre por ali. E essa é a magia do Palmeiras de Abel Ferreira. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. É o seguinte, vamos direto ao ponto. Palmeiras foi campeão paulista, voltou a ser campeão paulista, tinha sido em 2024, passou 2025 inteiro sem ganhar nenhum título, o que estabeleceu uma crise sem precedentes no Palmeiras do Abel Ferreira, e agora o time voltou a ser campeão. Foi o time mais cascudo, foi o time mais competitivo do Paulistão 2026. E aí você vai me dizer, mas a melhor campanha não foi do Novo Horizontino? Foi, e o time foi justamente aplaudido pelo seu torcedor quando a partida terminou. Né? O Novo Horizontino vem batendo na trave já há alguns tempos de subir da Série B para A, é um time com um projeto, uma estrutura muito boas, e chegou na final com toda a justiça do Campeonato Paulista, tanto foi a melhor campanha que decidiu diante do seu torcedor. Mas, se a gente olhar a dinâmica, ataque, o casco, né, olhando o desempenho nos clássicos e tudo, o Palmeiras era o favorito e confirmou esse favoritismo, ganhando os dois jogos, tanto a ida quanto a volta. E aí, o Palmeiras tem agora, na sua prateleira, um novo maior vencedor na sua história, e esse maior vencedor se chama Abel Ferreira, com 11 títulos. O Abel ganhou 2 Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Recopa Sul-Americana, ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou 2 edições seguidas do Campeonato Brasileiro, conquistou um tricampeonato seguido do Paulista, não ganhou em 2025, voltou a ganhar em 2026, ele é tetra campeão paulista, o maior técnico de todos os tempos da história do Palmeiras. E aí, de novo, você pode ter equipes que jogaram um futebol mais vistoso, que para você agradaram mais, porque a academia, a segunda academia, a terceira academia, tudo isso está na história do Palmeiras, que é gigantesca. Poucos clubes eles podem se dar o luxo de ter tantos times históricos de maneira repetida e tantos times vencedores. O Palmeiras tem, na leitura de muitos, 4 academias. Não tem só 2, não tem só 3, tem 4. Né? E essa seria a quarta academia, uma academia para muitos mais sisuda, uma academia menos lúdica, mas o que interessa é a competitividade, a capacidade de adaptação e a capacidade de resistir, se reinventar e seguir. E isso no futebol é mágico. Essa constância no futebol, ainda mais no futebol brasileiro, faz toda a diferença. Uma equipe que vende caríssima as suas derrotas, que é muito difícil de ser batida e que consegue colocar na cabeça dos seus jogadores uma mentalidade vencedora e competitiva que é complicada de você combater. E o mérito é todo do Abel nesse caso, porque se a gente comparar o time desde quando ele chegou até agora, o elenco já é completamente diferente. Ele perdeu ou se deixou perder vários dos seus pilares, a renovação ela já foi toda feita e ele seguiu usando atletas da base, improvisando o jogador, estimulando o jogador, revitalizando o jogador, usando as contratações. Aí tinha problema e conseguia tapar os buracos. É o Abel, é o Palmeiras do Abel. Quando o período passar, não vai ter sido o Palmeiras do Gustavo Gomes, do Everton, do Veiga, do Dudu, de Rony, do Zé Rafael, vai ser o Palmeiras do Abel, que, de novo, já não conta com a esmagadora maioria daqueles jogadores quando ele chegou. Ele foi fazendo as renovações e muito vagarosamente, foi criticado várias vezes e cobrou a diretoria outras tantas por contratar pouco, por às vezes errar nas contratações, por ter o dinheiro e não querer gastar, e ele dando as respostas. E ele resistindo a tudo isso e mantendo o time no trilho da competitividade, sendo campeão, sendo vice, batendo na trave, chegando ali, caindo acolá, mas sempre competitivo. Todos os campeonatos você bota o Palmeiras entre os favoritos. Todos os campeonatos, se você perguntar para qualquer torcedor, fala qual é o time que você não quer pegar
cara invariavelmente vai dizer o Palmeiras. Agora, óbvio, o ano passado cobrou um preço alto de eliminações para o Corinthians, de perder o Paulista para o Corinthians, de não ter ganho título nenhum, de perder a final da Libertadores para o Flamengo, que se tornou um rival nacional gigantesco. Tudo isso foi cobrando um preço. E o Abel ali, mas guardando tudo, os xingamentos, os pedidos de demissão, as ofensas, e passando para o elenco o que tinha que fazer. E o time está aí, ele voltou a ser competitivo. No início do ano, o começo foi mal, do Palmeiras e de um monte de gente. E ele disse, gente, me deem um mês. Daqui a um mês vocês cobram a competitividade, eu vou conseguir ter ajustado, e aí vocês cobram o futebol. Passou-se o mês, o Palmeiras foi, assumiu a liderança do Brasileiro, foi melhorando no Paulista, foi matando todo mundo no meio do caminho, chegou na decisão. E de fato com um futebol consistente. O seu ataque segue decidindo, assim como no ano passado. O Vitor Roque voltou a jogar bem, o Flaco Lopes, para mim, foi o melhor jogador do Paulista e do Palmeiras, não tenho nem dúvida. Marlon e Andréas, é muito difícil que essa dupla jogando bem, o time não consiga render no meio. Ele fez ajustes táticos que o time do ano passado nem tinha. Defensivamente, o time voltou a mostrar consistência e segurança, que foi algo criticado com justiça na temporada 2025, e a crítica não é o problema. Todo treinador, todo trabalho tem crítica. Guardiola recebia críticas no Barcelona, até ganhando sempre. Ah, porque é chato. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque o tic-tac. O Klopp, o Ancelotti, o Mourinho. Então, por que o Abel não receberia críticas? Mas uma coisa é você transformar essas críticas num ódio exagerado ao personagem e falar, ele tem que ser demitido. Ele não serve mais. Vai embora do meu Palmeiras, porque o meu Palmeiras não precisa de você. Como assim? É um cara que deu 11 títulos para essa agremiação. Quando ele foi xingado, ele tinha dado 10. E agora é 11. Ele está sozinho no topo da lista de técnicos mais vencedores. E olha que tiveram treinadores aí com times, na sua concepção, com elencos melhores que o elenco que o Abel tem agora. E ele foi lá e deu essa resposta. E ele não ganhou só o campeonato médio, pequeno, ele ganhou basicamente todos os campeonatos. E aí sempre vai aparecer uma figura falando, mas e o Mundial? Mas e o Mundial? Tem um monte de técnico, de maiores técnicos da história de alguns clubes, que não tem Mundial. Pô. O Renato é o maior técnico da história do Grêmio para alguns, ou o Filipão. Eles não têm Mundial. Quem é o maior técnico da história do Flamengo? É o Jorge Jesus? Ele não tem Mundial. E uma pá de outros também não tem. Então, assim, o fato do Abel não ter o Mundial não diminui porra nenhuma a história dele no Palmeiras. Ele é o maior técnico da história do clube. E pode não ter feito o trabalho mais sedutor para você. Mas a beleza do jogo não é o que importa para o Abel. O que importa para o Abel, e a gente, quando for fazer a análise de um trabalho, tem que falar o que esse cara prega. Ele quer a beleza, ele quer a diversão, o entretenimento, um jogo serelepe. Não é isso que ele quer. O que ele quer é entender o jogo do adversário, encaixar no jogo do adversário, anular o que o adversário tem de melhor e deixar o espírito competitivo dos seus jogadores sempre no talo. E isso ele consegue repetidas vezes, repetidas temporadas com jogadores diferentes. Então o mérito é todo do Abel, que com toda justiça é o maior técnico da história do clube. Agora, para aqueles que não gostam, e olha o que eu estou falando aqui, eu não sou torcedor do Palmeiras, mas eu gosto das boas histórias e de ser justo. O que a gente está vendo é algo que lá na frente vai ser muito lembrado, e um monte de torcedor do Palmeiras, que talvez tenha xingado o Abel, pedido a demissão dele, vai olhar para esse período com uma enorme saudade. E aí talvez esses mesmos só deem valor ao tamanho do Abel quando ele parar, porque ele não vai ganhar todo ano, ele não vai ganhar todas as competições, mas ele vai sempre levar o Palmeiras a competir e ser um dos favoritos nestas competições. O ganhar vai ser consequência, às vezes, de um detalhe, de uma lesão, de uma expulsão, de uma decisão certa ou errada dele, ele não vai acertar sempre, mas a entrevista em que ele fala do quão é incômodo para ele perder, do quanto ele é obcecado pela vitória, para mim aquilo ali é o espírito do esporte de alto rendimento. E quando esse líder consegue passar isso para um grupo de 30 jogadores, a parada fica muito embaçada. Não fica imbatível, mas fica muito enjoado de você enfrentar. E para mim é exatamente o resumo do Palmeiras do Abel Ferreira. Se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like aí, o seu dislike, comente o conteúdo e é nóis. Valeu, até a próxima.